Saudações a todos, sou Elias Elvandro Fritz, acadêmico da pós-graduação em Segurança em Redes Computadores da instituição SFACES, onde estarei apresentando esta videoaula que é um trabalho do módulo de criptografia e protocolos de autenticação, abordando o tema Algoritmo de Criptografia Assimétrica de Miller-Rabin, sendo o professor Dr. Jean Martina e orientador professor Michael Martinazzo. Temos aqui o índice, onde estarei abordando sobre uma introdução, em seguida a apresentação do algoritmo e algumas considerações finais. O que o teste é? O teste de Miller-Rabin é um método probabilístico de tempo polinomial para determinar a primalidade de um número, assim como o teste de Solovay-Strassen. Ele é um teste de Monte Carlo, onde é uma técnica baseada em um número aleatório e estatístico para resolver problemas. Sua principal vantagem sobre Solovay-Strassen é que sua probabilidade de erro é consideravelmente menor. Este foi o método proposto por Rabin. Logo em seguida, Miller propôs uma modificação do teste lançado, onde sua proposta foi um método polinomial para decidir primalidade e ser determinístico, tornando o algoritmo probabilístico, demonstrando que a probabilidade de erro a cada execução do teste é de no máximo 1/4, apesar de que na média o número é bem menor. O algoritmo de Miller-Rabin é para determinar se o número é composto ou não. Ao rodar o algoritmo, se o resultado for inconclusivo, ele executa de novo. Se der inconclusivo, ele executa novamente. Depois de executar várias vezes, tem-se um grau de certeza que aquele número é primo, mas ele ainda pode ser composto. Esse é o problema dele. Quando for colocar em algum algoritmo que utilize números primos, é que se vai ter certeza se funcionou ou não, ou seja, de que se o número é primo ou não. O algoritmo de Miller-Rabin é razoavelmente simples. Ele possui duas saídas inconclusivas e uma saída composta. Ou seja, se eu tenho um número composto, se o número é composto, ele não é primo de certeza. Ou ele pode ser inconclusivo. Se ele for inconclusivo, então simplesmente muda os valores, no caso da numeração aleatória que eu tenho, e começo tudo de novo. Assim eu testo vários números e tenho como ter um grau de certeza, porque se tem uma probabilidade de 1/4 de achar um número, de errar um número primo. Isso quer dizer que é inconclusivo, mas na verdade ele é composto. Então eu executo ele uma vez, depois multiplico as probabilidades de 1/4 em mais 1/4, mais 1/4 e mais 1/4, e isso a cada execução eu vou multiplicando ele. E no final eu vou ter um sobre um número imenso. Isso significa que existe uma probabilidade bem pequena de que o número seja composto, porque existe uma margem de erro de 1. Então, vamos apresentar o algoritmo, onde tem-se N, onde que a gente quer testar, que é nessa linha aqui. Primeira coisa que a gente olha é se ele é ímpar, porque se ele não for ímpar, obviamente ele vai ser composto. Se não, vou achar dois números inteiros, que é o K e o Q. Tal que K maior que 0 e Q tem que ser ímpar. Tal que N menos 1 igual 2K vezes Q. Então, tem que satisfazer essa razão. E se isso for satisfeito, eu vou pegar e achar um número aleatório A, que está entre 1 e menos 1. Daí eu vou ver se o A elevado a Q mod N igual a 1. Se isso for verdade, o teste vai ser inconclusivo. Daí eu posso testar ele novamente. Daí eu faço o seguinte.
eu faço o J igual a 0 até o K menos 1. Eu vou fazer essa sequência aqui, que é o A elevado a 2jq mod n igual n menos 1. Se isso for verdade, para todos os valores, também é inconclusivo. Significa então que o número é primo. Então, ali tem uma série de números e estou percorrendo todos os números daquela série, testando se são relativamente primos a ele. Se ele não for inconclusivo em nenhuma das partes, ele é composto. Daí posso parar o teste porque o teste falhou. O resultado que é o número composto. Aqui vamos ressaltar alguns conceitos para compreender melhor o algoritmo. O algoritmo é para tirar conclusões de que se o número é primo ou não. Porque para a utilização de alguns teoremas, onde ele só funciona com números primos, e a probabilidade de falhas é sempre menor do que 1/4, ou seja, existem possibilidades de fazer as operações e o número ainda ser composto, mesmo que o teste seja inconclusivo. E as probabilidades é de 1/4. Então, eu pego e repito o teste várias vezes. E por que de repetir várias vezes? Porque se eu pegar e repetir o teste, eu vou ter mais 1/4 de probabilidades de falhas. Então, assim por diante. E até o final, se eu executar, por exemplo, até o final do teste, executar 10 vezes, eu vou ter uma chance em mais de 1 milhão de dar errado, por exemplo. Ou seja, uma chance em 1 milhão de números de ser composto. Se repetir o teste mais vezes, eu vou aumentando esse número. Então, podendo ter 1 em 1 milhão, 1 em 1 trilhão e assim por diante. Quanto maior esse número, mais certeza de que ele é primo. Como é um algoritmo probabilístico, se deve se satisfazer de que deu. No caso, por exemplo, 1 em 1 milhão não vai acontecer, dar problema de alguém conseguir quebrar a chave. É nesse sentido. Existe uma fórmula para saber quanto é o suficiente de testar, que não seja empírico, e a fórmula é dada pela distribuição dos números primos, pois a probabilidade de se achar um número primo, ela é a metade do logaritmo natural dos números de bits que eu estou procurando. O que é que eu devo fazer então? Testo a minha probabilidade de falhas e que seja igual à probabilidade de encontrar o número primo, porque se tiver essas duas probabilidades casando, eu sei que eu fiz o suficiente. Não quer dizer que aquele número está errado. Isso quer dizer que foi trabalhada a probabilidade em uma fórmula inteligente. A diferença de velocidade de ter que aplicar mais vezes o algoritmo de Miller pode ter uma grande variação dependendo do tamanho da chave. Uma regra importante é que a certeza do algoritmo de Miller-Rabin pode se tornar computacionalmente muito caro. Então, quando se quer criar algo com um grau de certeza extremamente maior do que vimos, isso aumenta significativamente o processamento para gerar chaves. Então, se acaba mexendo muito nessa fórmula, porque ela tem um valor ótimo, que é a probabilidade da existência. Então, é isso aí. Conteúdo finalizado. Agradeço a todos pela compreensão. Espero que tenham entendido um pouco sobre o algoritmo de Miller-Rabin. E até a próxima videoaula. Abraço, até mais.